Você me dá o ok quando eu puder começar? Te dou. A gente já está entrando. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ronald, sou atual presidente aqui da LATES. Hoje a gente vai fazer a nossa aula aberta, né, com a doutora Yasmin, com o tema cirurgia oftalmológica. O que você sabe sobre isso? Vai ser uma explanação sobre o tema que é muito interessante, que a gente vê pouco, né, na faculdade de medicina. E espero que abra horizontes pra gente. Obrigado, João, você é um doce. Obrigado por confirmar. Eu estava desesperado aqui de estar falando à toa. Vai ser muito bom para a gente poder ter um contato com a área, que pode ser a área de alguém aqui na transmissão, quem sabe, né? Então é isso. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o convite de vir falar aqui com a gente hoje. Pode começar essa aula aí, se apresentar. Novamente, muito obrigado. Que é isso, Ronald. Tudo bem, gente? Eu não consigo ver quem está aqui na aula pela formatação do stream, mas no fim vocês fiquem à vontade para a gente se comunicar, tá? Trocar uma ideia aqui, perguntar o que quiserem, interagir também, tá? Meu nome é Yasmin Carvalho, eu sou médico oftalmologista, sou lá de Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande é uma cidade, é a segunda maior cidade da Paraíba, mas é uma cidade que tem muita dedicação no meio médico, e é uma área, tem a medicina muito forte lá. Lá a gente tem atualmente cerca de 9 faculdades de medicina e 3 públicas. Então é uma região que sempre investiu muito em medicina. Acabou que eu tendi a ir para esse lado, mesmo a contragosto da minha família. E eu estou introduzindo aqui o assunto, falando um pouco sobre mim, porque eu sempre tinha curiosidade, quando eu era estudante, de saber quem era aquela pessoa que estava do outro lado da tela, que estava lá atrás do quadro, que estava lá no congresso. E eu sei que nessa fase que vocês estão agora, de muitas descobertas, a gente tem muita curiosidade. Então, eu vim de uma cidade que é uma cidade considerada grande atualmente, mas é uma cidade do interior, né? Sou filha de pai médico, minha mãe é formada em educação física, mas acabou que ao longo da vida não exerceu. Minha família de mãe é uma família de comerciantes, mas minha mãe atualmente trabalha com meu pai, e meus pais, curiosamente, não queriam que eu fizesse medicina. E há muito contragosto, eu fui lá, ainda fiz enfermagem antes de medicina, fiz 1 ano e meio de enfermagem na Federal. Depois disso, fiz medicina lá em Campina Grande, na Unifacisa, antiga Faculdade de Ciências Médicas. Fiz os 6 anos de medicina. Quando terminei, fiz oftalmo também na mesma instituição. Oftalmo nunca foi uma área do meu interesse. Como o Rony bem falou, oftalmo é uma disciplina que é deixada de lado, não só na minha faculdade. Na maioria das faculdades brasileiras não tem esse estímulo ao oftalmo, porque não é uma disciplina das áreas básicas, né? Então, a maioria dos colegas também não tem interesse, não é só a faculdade que não estimula, os nossos colegas também não têm interesse, porque é uma área que não se envolve depois que se forma. A gente brinca que oftalmo, doença de olho, é uma das poucas coisas que o médico generalista se esquiva de tratar, né? E, de fato, vocês vão ver que o olho humano é um universo muito complexo, né? Apesar de ser um órgão muito pequeno, ele traz uma riqueza de informação, uma fisiologia muito grande. E eu não tinha interesse nenhum pela oftalmo. A minha faculdade tem um diferencial, que o dono dela, ele é oftalmo, a esposa também é oftalmo. Então, acabou que eles investiram muita tecnologia na área, e atualmente a faculdade tem um destaque a nível de Nordeste, até nacional, pelas coisas que consegue fazer na oftalmo. Já chegou a realizar, inclusive, transplante autólogo de pai para filho, em vida, para tentar recuperar a córnea. Então, acabou que a minha faculdade tinha esse diferencial, e eu resolvi fazer prova de oftalmo por lá, e passei. Foi o único canto que eu fiz oftalmo, não tive interesse em nenhum outro. Fiz prova para gineco, para anestésio, e acabou que a oftalmo despertou o meu olhar mais carinhoso, por eu imaginar, naquele momento da minha formação, que eu poderia, em 3 anos, sair clínica e cirúrgica. Eu gostava muito de cirurgia. Eu fui monitora de BTCA, de base da técnica cirúrgica e anestésica. Eu acompanhei por muito tempo, acho que mais de 2 anos, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Investi muito em cirurgia na minha carreira, em trabalhos, congressos. Nossa, acompanhava a equipe de cirurgia, pegar acesso, tubo. Então, eu imaginava que eu ia viver num ambiente cirúrgico. E quando aconteceu essa oportunidade de fazer oftalmo, eu pensei, nossa, vou conseguir em 3 anos operar, clinicar,
sou mulher, quando eu tiver filho, dá para conciliar bem, vou operar sentada. Então, eu comecei a tentar ver a coisa mais da qualidade de vida associado com o meu interesse maior, que era operar. Porque, por mim mesmo, eu operava e ia embora. Eu não gostava da clínica raiz. Mas eu sabia que a medicina não é só a cirurgia. Não tem como a gente fazer uma boa cirurgia, um bom acompanhamento do paciente. Tecnicamente, a cirurgia é ok, tem muita técnica envolvida. Mas a clínica é essencial para a gente fazer uma medicina fundamental. E eu fui compreendendo isso aos poucos. E a oftalmo conseguiu me trazer tudo isso. Acabou que eu passei e resolvi arriscar. E estou aqui até hoje, né? Depois da oftalmo, lá em Campina Grande, eu fiz prova de fellowship para me subespecializar. Uma das provas que eu passei foi na USP, em São Paulo. E aí fiquei 2 anos fazendo glaucoma congênito do adulto na USP. Nesse meio tempo, acabou que eu também me dediquei a fazer um MBA de gestão em saúde. E aqui estou. Então, sejam bem-vindos a esse universo. Esse é um tema que eu nunca dei essa aula de cirurgia oftalmológica, mas quando o Marquinhos me convidou, aproveito também para agradecer a Liga pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de poder compartilhar um pouquinho do meu pouco conhecimento com vocês, mas é sempre bom compartilhar conhecimento, trocar conhecimento. Quando ele falou comigo sobre a perspectiva da Liga, eu achei muito interessante, porque vocês não conhecem nada sobre oftalmo. E cirurgia oftalmológica, então, ainda é um universo ainda mais obscuro. E eu nunca dei essa aula, eu tentei trazer uma linguagem bem tranquila, porque oftalmo, de fato, tem esse universo paralelo, uma linguagem bem específica, que até os colegas médicos não compreendem, né? Os nossos termos, eles são muito, muito peculiares à área. Então, eu tentei trazer uma coisa de forma mais abrangente, tá? Então, fiquem à vontade, não se sintam constrangidos. Eu estou aqui para aprender com vocês também. E é isso, tá? Lembrem que eu já fui igual a vocês há muito pouco tempo atrás. Eu tenho só 30 anos, tá? Eu não sou tão velha quanto eu pareço. Mas o meu principal objetivo em estar aqui é dividir, é compartilhar, tá bom? Então, cirurgia oftalmológica, o que é que você sabe sobre isso? Eu não estou conseguindo passar. Perfeito. Eu trouxe essa imagem aqui, não é para vocês decorar, não é para vocês se preocuparem com esses números, com as marcações, fazer print, foto, nada disso, tá? Eu trouxe essa imagem para que vocês visualizem esse globo ocular, visualizem esse olho. Olha a riqueza de detalhes que ele tem. Olha a riqueza anatômica. Olha a complexidade da anatomia e da fisiologia que envolve cada estrutura dessa. Então, essa imagem eu quero que vocês memorizem, sim, as setinhas, esses vários números, e sempre quando vocês subestimarem a oftalmo, vocês lembrem dela, tá? O olho é muito mais que a janela da alma, né? Está relacionado diretamente com um dos nossos sentidos, que é a visão, mas é uma estrutura que nos permite entender a fisiologia de forma absurda. Quando a gente vê cada estruturazinha dessa, de anterior para posterior, a gente vê a essencialidade de cada uma delas para que a gente enxergue. Para que a gente enxergue, gente, é necessário que venha um impulso luminoso de fora para dentro, entre lá pela pupila, né, passe pela córnea, que é o meio transparente, cruze o cristalino, que com o tempo vira catarata. Depois de cruzar o cristalino, passe pelos tecidos uveais, retina, vaso, até chegar no nervo óptico. E do nervo óptico, chega lá no nosso cérebro, onde vai ser feita a conversão da imagem, a transmissão do impulso nervoso. Para que isso aconteça, a reação física, química, tem química, muita química envolvida, tem física, aquela física do colégio envolvida, tem matemática, tem números. Então, assim, é uma riqueza de detalhes que a gente não pode subestimar. E é por isso também que a gente vê tantos fellowships e tantas subespecializações na oftalmo. Para vocês terem uma ideia, ó, eu cito aqui nos dedos para vocês. Glaucoma, que vai se preocupar muito com o nervo óptico, com as camadas de fibras nervosas da retina e com o nervo óptico lá atrás do olho, além de se preocupar com o humor aquoso, câmara anterior do olho. Retina, que vai se preocupar mais com a parte posterior do olho, que é um tecido nervoso essencial para a gente enxergar. A área da uveíte, para aquelas pessoas que gostam muito de clínica, dá para focar nisso, né? Que vai tratar muito as doenças reumatológicas em associação com as doenças oftalmológicas. Oftalmopediatria e estrabismo, né? Que cuida dos desvios e das crianças. Catarata, que é o básico, a doença que mais cega
de forma reversível, né, na nossa realidade. Neurooftalmo, que cuida das doenças relacionadas tanto à via óptica quanto às afecções cerebrais relacionadas à via óptica. Plástica ocular. Então, é uma riqueza de subespecialidades que não se acaba, tá bom? Vamos lá seguir? Então, aqui a gente vai começar, de fato, com a cirurgia oftalmológica. Porque eu comecei com as orientações pré-operatórias. Com o tempo, a gente vai vendo que a cirurgia, ela se torna ainda mais incrível quando a gente valoriza o fluxograma natural. O que é isso? Esse fluxograma natural vai desde a programação cirúrgica a nível ambulatorial, a uma boa indicação cirúrgica, até a recuperação pós-operatória. Muita gente, quando fala em cirurgia, tem o mesmo pensamento que eu, por um momento, tive no meu passado. Que é, eu gosto de operar, eu quero operar, ir embora e tchau, e resolver. Mas não é bem assim, gente. O resultado da cirurgia está intimamente relacionado com essa sequência. E as orientações pré-operatórias, elas são fundamentais. Por que eu trouxe elas aqui para você? Para vocês, no universo da oftalmologia, a gente tem uma orientação que ela é diferenciada, que é a colaboração do paciente. Em muitas cirurgias oftalmológicas, a gente vai operar o paciente acordado. Então, imagina um paciente que não tem uma senso-percepção ok, que é desorientado, um paciente com Alzheimer, uma criança. Então, são várias limitações que a gente já se depara com a primeira orientação essencial pré-operatória. Algo que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, que certa vez um professor me falou e, poxa, ajuda demais na cirurgia, é ensinar o paciente o que vai acontecer na cirurgia lá no ambulatório, lá na nossa programação. Por quê? Na hora da cirurgia é uma descarga adrenérgica muito grande. Não tem como o paciente não ficar nervoso. Então, é mais difícil dele absorver as informações que a gente tenta passar para ele. Então, quando a gente vai trabalhando o paciente, amadurecendo ele para o processo do procedimento em si, então tudo flui com muita facilidade. Antes do paciente operar, eu falo para ele, pode ser que eu precise que você mexa o olho. Vamos treinar? Posicione o paciente frente a mim, coloco uma canetinha e digo, olha para a direita, olha para a esquerda, com a cabeça parada, olha para cima, para baixo. Então, tudo isso são cuidados que vão contribuir para o sucesso da sua cirurgia, tá? Então, essa colaboração do paciente é fundamental, orientar tanto o paciente quanto os familiares do que pode acontecer na cirurgia. Quantos pacientes são tabagistas? Idealmente, suspender o tabaco antes. A gente sabe também que o tabagismo está relacionado com uma dependência muito grande, não só a nicotina, mas as várias substâncias tóxicas que tem no cigarro, elas causam dependência, tá? Então, hoje em dia, a galera está fumando muito pod, né, cigarro eletrônico, e eles também devem ser orientados à abstenção durante o pós-operatório, tá? As fumaças dos cigarros, vários tipos de cigarro, eletrônico, ou cigarro comum, cigarro branco, ela é tóxica, ela é irritativa, pode ser irritativa para o olho. A depender da substância que tem no cigarro, como a nicotina, elas dificultam a cicatrização, elas são tóxicas para o corpo, então a gente nunca pode estimular o paciente a continuar com o tabagismo, tá? Caso o paciente não consiga cessar, e a gente sabe que a maioria deles não consegue, não é uma contraindicação para a realização das cirurgias oftalmológicas, mas deve ser sempre uma orientação. Quanto ao uso de maconha, é uma pergunta que, vez por outra, a gente vê nos ambulatórios, na hora da cirurgia. A gente estuda e a gente tem boas evidências que a maconha baixa a pressão intraocular. Então, o que é que isso significa? Significa que seria muito bom para um paciente fumar maconha e operar, porque na maioria das cirurgias a gente deseja uma pressão intraocular mais baixa, controlada. Então, nessa teoria, a gente deveria instigar o paciente a utilizar, certo? Não, errado. Apesar das evidências mostrarem para a gente que a maconha baixa a pressão intraocular, essa é uma informação que ela deve ser poupada ao paciente. A maconha, ela traz outros efeitos deletérios ao organismo e a gente não pode ser conivente com o uso. É diferente, tá, gente, do uso da cannabis medicinal, é diferente do uso do THC, enfim, dos componentes para uso medicinal, isso sim. Mas o ato de fumar a maconha, ele não pode ser estimulado, apesar da gente saber que em algumas cirurgias o baixar a pressão intraocular poderia ter seu efeito benéfico, tá bem?
Então, lembrar sempre que nós somos médicos e, por mais que a gente tenha algumas ideologias específicas que desvirtuem um pouco do que o nosso conselho manda, tem muitas questões legais relacionadas a isso e a gente precisa tomar cuidado, tá bem? Quanto ao jejum, o jejum não é uma causa que a gente, como oftalmo, exige tanto do paciente. Porém... Doutora, desculpe te interromper, mas não. porque a gente teve uma dúvida aqui no chat da transmissão e eu Pode gostaria de saber se você quer responder as dúvidas durante a apresentação ou quer fazer falar. tudo no final. Pode ir falando, eu só não Ok. consigo ver o chat. Não, perfeito, eu vou te passando então. O Aduilson perguntou se o uso de canabinoides em tratamento de glaucoma, se ele é recomendado, como que é essa questão? Sim, isso é uma verdade, Adilson. O uso de canabinoides, ele pode ser utilizado, sim, no glaucoma. O nosso conselho, ele ainda não libera isso de forma tão tranquila, mas existem muitos estudos com boa evidência científica que mostram para a gente que, sim, ele é eficaz. Inclusive, é tão difícil falar dos canabinoides ainda. Existe muito estereótipo relacionado aos canabinoides, então a gente acaba tendo uma certa cautela. Inclusive, tem muitos pacientes que já trazem essa informação para a gente, assim como você veio. Eu já sei que baixa a pressão intraocular, eu tenho glaucoma, eu posso fumar, eu posso usar o óleo, enfim. Eu tenho que falar a verdade para o paciente. Eu mostro as evidências, eu mostro os estudos, mas a gente desestimula o fumar. De fato, sim, baixa a pressão intraocular. Não vai fazer parte da minha prescrição no glaucoma, entende? Mas pacientes refratários de difícil controle, eu não isento o paciente dessa possibilidade. Eu explico para ele e deixo o universo para que ele procure, entende? Obrigado pela resposta, doutora. Mas sim, tá? Baixa pressão intraocular, sim. Então, vamos seguir com as orientações pré-operatórias. Quanto ao jejum, gente, a gente oftalmo, né? A gente não tem tantas exigências, mas sabendo da possibilidade de broncoaspiração, vômito com o decúbito dorsal, coisas que são do nosso conhecimento médico básico, e também da possibilidade de cancelar a nossa cirurgia por ordem dos anestesistas, a gente prefere seguir esse protocolo a pedido da Sociedade de Anestesia, tá? Que é de 8 horas de jejum para refeições livres sólidas, 6 horas para refeições leves com bolachas, biscoitos, 4 horas para leite materno, 2 horas para leite do claro, chá, suco sem polpa, enfim. As orientações, no gerais, comuns para as cirurgias que vocês já conhecem também, tá? Quanto ao uso de anticoagulante, a gente toma um cuidado maior com a varfarina e com o clopidogrel. A varfarina deve ser orientada à abstenção do paciente de 2 a 4 dias antes e o clopidogrel de 5 a 7 dias antes. O AS não é consenso, tá? Ele não precisa ser suspendido antes de todas as cirurgias. Tem colega que suspende, tem colega que não suspende. Deve ser avaliado o risco-benefício, o risco cardiovascular do paciente. Existem outras medicações, como ginkgo biloba, fitoterápicos, que a gente sabe que atuam na coagulação também e que é recomendado suspender. Mas os clássicos vão ser a varfarina e o clopidogrel. É importante lembrar e salientar, a gente vai ver um pouquinho na frente sobre os tipos de anestesia, que esses cuidados de anticoagulação, eles se dão principalmente pelos bloqueios, tá? Quando a gente faz bloqueio retrobubar, peribubar, tem possibilidade de sangramento. E quando o paciente evolui com esses sangramentos desfavoráveis, essa pode ser uma contraindicação para iniciar a cirurgia. Então, por conta disso, os anticoagulantes eles devem ser revistos com cautela. Quanto aos pacientes diabéticos, a gente orienta sempre suspender a medicação no dia da operação. Um dos protocolos básicos, eu falo dos protocolos básicos, pessoal, porque tem muitas instituições que têm que ser o protocolo próprio, baseado nas orientações das sociedades, ou baseado em algumas informações que já são bem estabelecidas, tá? Então, se considerar adiar o procedimento se a glicemia aferida tiver acima de 400, isso aí, na verdade, todo mundo cancela, tá? Esse protocolo que eu consultei, ele recomenda, mas na prática todo mundo cancela.
Se a hemoglobina glicada do paciente estiver acima de 9%, que isso deve ser visto antes, né? A hemoglobina glicada ela vai ser a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, a gente deve otimizar a doença para poder submeter o paciente ao procedimento cirúrgico. Eu não coloquei aqui detalhes de pressão arterial, porque isso aí é o básico para qualquer cirurgia, né, gente? Se o paciente tiver em emergência hipertensiva, é contraindicado fazer qualquer cirurgia, porque tem risco de vida iminente. E se ele tiver em urgência hipertensiva, a gente pode manejar, né? E aí tentar controlar e submeter ao procedimento cirúrgico em seguida. Tudo bem? Posso seguir, Rony? Tem mais alguma dúvida aqui? Sem dúvidas ainda. Qualquer coisa eu falo. Pode deixar. Tá bom, perfeito. Então, agora falando sobre a anestesia em cirurgia oftalmológica. Lembrando, gente, que eu falei para vocês no começo sobre a importância de um fluxograma para as cirurgias, né? Então, a gente teve um preparo para a cirurgia, né? Uma boa indicação lá atrás, que não é o tópico da aula, um preparo para a cirurgia e agora anestesia em cirurgia oftalmológica. Anestesia em cirurgia oftalmológica é um tema muito interessante, porque a gente vê que tem muitas possibilidades para as diferentes cirurgias, para os diferentes públicos, e algo que traz muita curiosidade para os colegas é que na oftalmo a gente também é anestesista. Tem muitas cirurgias que a gente realiza sem o colega anestesista. A gente aprende durante a residência a fazer bloqueio peribubar, a fazer o bloqueio retrobubar. Porém, a gente não pode desvalorizar o papel do colega nas muitas cirurgias que a gente também não consegue fazer sozinho, como as crianças, os pacientes que não vão cooperar na cirurgia, que eu falei para vocês lá no começo, que não tem uma boa orientação, que tem Alzheimer, os pacientes idosos, paciente com deficiência auditiva que não lhe escuta durante a cirurgia, pessoas muito ansiosas, enfim, várias comorbidades que não vão permitir que seja feita uma anestesia tópica, tá? Quando a gente fala em anestesia em cirurgia oftalmológica, é importante a gente citar alguns tipos. A tópica é aquela anestesia que a gente pinga somente o colírio, né? A pessoa fala, colíriozinho. Isso, colíriozinho. No slide seguinte, eu citei para vocês os 3 principais colírios anestésicos, né? Que é a tetracaína, a propacaína e o benoxinato. Esses colírios, eles mudam conforme o tempo de latência, o tempo de duração da anestesia, mas a base deles é essencialmente a mesma. Eles fazem uma anestesia corneana bem eficaz. Esse tipo de anestesia é muito comum nas cirurgias de catarata. Então, pinga lá a gotinha, faz a cirurgia rapidinho, acabou, o paciente sai bem, sai movimentando o olho e tudo maravilhoso. Quando a gente vai operar músculo, quando a gente vai operar esclera, quando vai operar tecidos mais profundos, a anestesia tópica ela não é eficaz. Então, a gente utiliza ela de início e complementa com outro tipo de modalidade, tá? A anestesia intracameral, a gente entra dentro do olho. A gente tem a câmara anterior do olho, que é onde fica o humor aquoso. Então, a gente penetra, geralmente clia córnea, que é onde está o posicionamento dessa agulha, bem no limbo da córnea, e introduz dentro da câmara anterior uma solução de lidocaína estéreo. Então, ela faz uma anestesia bem eficaz, também é utilizada para catarata, cirurgias corneanas. A anestesia tópica, não falei para vocês, mas a cirurgia de correção de grau a gente faz só com colíriozinho também, tá, gente? Então, a anestesia intracameral, ela atinge um pouquinho mais profundamente da córnea e câmara anterior. É uma anestesia muito tranquila para a gente oftalmo. Já a anestesia subtenoniana, a gente precisa abrir um espaço, fazer uma incisão, dissecar a teno e lá profundamente a teno, a gente injeta o líquido para pegar a parte posterior do olho, como se fosse através de capilaridade, ele se espalhar pelo cone, ao redor do cone óptico. Então, a subtenoniana ela tem uma eficácia excepcional, inclusive para cirurgias que acometem tecidos mais profundos. Tem alguns estudos que mostram que ela é um padrão ouro para oftalmo, porque o paciente faz boa analgesia pós-operatória, mas ela precisa ser bem executada. A gente não introduz o líquido com agulha, é utilizada uma cânula com a pontinha um pouco romba, mas é uma anestesia também tranquila de ser realizada, tá? Quanto aos bloqueios, a gente trabalha principalmente com esses 3 tipos, que é o peribubar, canto medial ou caruncular, e o retrobubar. Os 3 bloqueios, nós oftalmos somos aptos a realizar. O retrobubar,
ele vai introduzir a anestesia dentro do cone óptico, né? O que é o cone óptico? O cone óptico é o espaço delimitado pela musculatura extraocular que forma um cone até o nervo óptico. Então, o objetivo é inserir o anestésico lá dentro. A gente praticamente raspa o rebordo orbitário inferior e tem que introduzir o anestésico lá dentro. Aí, imaginem vocês, pela riqueza da anatomia desse local e também a importância das estruturas que estão dentro do cone óptico. Precisa ter cuidado. E tem muitas complicações relacionadas ao bloqueio retrobulbar. Uma delas é o sangramento que eu falei para vocês, caso a gente não abstenha do uso do anticoagulante, tá? Já o peribulbar e o peribulbar caruncular ou canto medial, ele, diferente do retrobulbar, ele não vai introduzir o anestésico dentro do cone óptico. Ele vai introduzir o anestésico ao redor do cone óptico. Então, ele demora mais para introduzir, ele pode não ser tão eficaz, ele pode não fazer um bloqueio motor tão eficaz, tá? Porém, ele é mais seguro. Por a gente não introduzir a agulha dentro de uma estrutura que tem algo tão vital, né, como o nervo óptico. Então, existe uma curva de aprendizado para isso, mas ao longo do tempo a gente pega uma mãozinha e é tranquilo, não é tão difícil quanto parece. Outra informação importante aqui é que a gente não pode introduzir anestésicos com vasoconstritor no cone óptico ou peribulbar. Por quê? Imagina, gente, se a gente tiver uma complicação, esse anestésico com vasoconstritor ir para o espaço subaracnoideu, e aí? O paciente pode parar, pode morrer, enfim, não é algo comum, eu nunca tive nenhum paciente que passou por isso. Conheço um relato de um colega, paciente que evoluiu com desfecho bem desfavorável, mas no geral não é o que a gente vê, tá? Eu botei um slide seguinte sobre as complicações de anestesia, a gente pode explorar isso um pouquinho mais, tá bem? E ainda falando sobre anestesia, os anestésicos inalatórios e venosos, né, que esses sim são do domínio só do anestesista. A gente não vai mexer nisso. No máximo que a gente faz é um benzozinho em dose baixa para acalmar o paciente, caso a gente esteja sozinho na sala, mas a anestesia inalatória e venosa a gente não vai fazer. Existem vários anestésicos que eles vão atuar diretamente na pressão intraocular. E é por isso que o anestesista ele precisa trabalhar em muita parceria com o oftalmo. O uso de um anestésico que comprometa a pressão intraocular e que comprometa uma estrutura que não tem uma reserva funcional boa, como, por exemplo, um paciente com glaucoma, que já consumiu o nervo óptico dele praticamente todo, que tem uma reserva mínima lá de nervo óptico, escavação 0,9, e aí, durante a cirurgia, é utilizado um anestésico que faz aumentar a pressão intraocular dele e ele perde aquele resto de nervo que ele tinha e fica cego. Então, a gente precisa trabalhar em parceria com o anestesista, precisa explicar o caso. O anestesista também precisa conhecer da relação das drogas anestésicas com o olho, com a pressão intraocular, mas com o olho como um todo. E mais que tudo isso, não só fazer anestesia, é saber como tirar o paciente da complicação. Bem como um bom cirurgião, não é aquele cirurgião que faz a cirurgia toda linda, tudo bem, que ele é tecnicamente perfeito. Um bom cirurgião é o que sabe manejar as complicações. Então, é importante que a gente lembre disso, tá? Marquinhos, quer falar alguma coisa? Sim, tem uma pergunta da Vitória Penha. Ela está perguntando se a anestesia tópica tem duração menor. Tem, Vitória. A anestesia tópica tem duração bem menor, mas a gente pode reaplicar o anestésico várias vezes também ao longo da cirurgia, tá? É tanto que quando o paciente ele conversa com a gente durante a cirurgia, eu sempre oriento, fala, não é para sentir dor, você vai sentir tocar, você pode até mexer o olho em algumas dessas anestesias, como a tópica, né? Porque a gente não faz bloqueio motor na tópica. Então, o paciente consegue mexer o olho, ele vai estar me ouvindo no geral. Então, a gente fala, tá com dor? Fala. O paciente, ele não deve sofrer durante a cirurgia, gente. É um trauma muito grande, nossa. E é muito triste quando isso acontece. Tem pacientes que eles não querem operar o segundo olho porque tiveram uma experiência deletéria quanto à analgesia. Então, é importante a gente conversar com o paciente não deve sentir dor. A gente tem recurso hoje para isso, e apesar de, às vezes, a anestesia não ser tão ok, a gente precisa complementar, não sei o que a gente quer, de fato, mas a gente precisa tentar dar o nosso melhor naquele momento, tá? A anestesia tópica, então, sim, tem duração menor que as demais. Certinho? Certinho. Muito obrigado, viu? Beleza.
Vamos lá, então. Quais são as principais drogas na anestesia e em cirurgias oftalmológicas? A bupivacaína, vocês já devem conhecer, né, na Liga de Cirurgia. A Lido e a ROP são as mesmas que a gente faz em infiltrado local, que a gente usa nas anestesias das cirurgias pelo mundo. A diferença delas é tempo de latência, tempo de duração e analgesia pós-operatória. A Lido é a que dura menos tempo, a bup intermediário, a ROP dura mais tempo, pode durar até 8 horas, 4 a 8 horas de anestesia. Inclusive, a ROP, ela faz uma analgesia pós-operatória muito boa. Eu gosto muito de fazer a combinação de algumas delas, tá? Mas a definição de qual utilizar depende da cirurgia que você vai fazer. A gente tem um cálculo médio, né, de tempo, de quanto tempo a gente vai demorar naquela cirurgia. Então, a depender disso, a gente utiliza uma ou outra, ou pode também fazer a combinação. Como vocês viram ali no slide anterior, o coniótico, ele não é grande. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com o volume anestésico, tá, gente? Porque esse anestésico, ele pode extravasar e pode, inclusive, empurrar o globo ocular de trás para frente e trazer várias complicações relacionadas a isso, tá bem? A hialuronidase é uma substância que a gente usa, ela não é um anestésico, mas é uma substância que a gente usa associado, porque ela diminui o tempo de latência do anestésico, ajusta o pH e melhora a difusão. Então, às vezes, com volume menor de anestésico associado à hialuronidase, ele tem uma penetração maior e uma maior eficácia. Então, é muito frequente a gente utilizar a associação. A anestesia tópica são esses 3 colírios que eu tinha falado para vocês, tetracaína, proparacaína, benoxinato, que é como se fosse mais ou menos bup, lido e ROP, um tem maior latência, menor latência, dura um pouquinho mais, dura um pouquinho menos, mas são colírios tópicos, tá? Quanto à sedação, os mais utilizados é o fentanil e o propofol, mas tem muitos outros anestésicos, tá? Lembrar da questão do controle da PIL, tem uma dicasinha que eu sempre memorizava assim, que as minas sobem, então ketamina, succinilcolina subia. Propofol costuma baixar a pressão intraocular. E fentanil, tem gente que escreve fentanil, tem gente que escreve fentanila. Então, ele não entra muito na regra. Mas tem algumas medicações que sobem, outras medicações que descem. E isso tem que ser sempre revisto antes das cirurgias oftalmológicas. O oxonitroso é um dos anestésicos que não tem influência na pressão intraocular. Então, teoricamente, para o anestésico, para o oftalmo, ele seria o anestésico ideal. Mas hoje em dia a gente nem utiliza mais, e quando utilizava era mais em criança, enfim. Mas seria um dos anestésicos que não tem influência na pressão intraocular. Vasoconstrictor ou sem vasoconstrictor? Se for dentro do coniótico, ao redor do coniótico, a gente nunca vai utilizar vasoconstrictor, mas sobre a superfície ocular a gente pode utilizar também até subconjuntival, que eu não falei ali, mas a gente pode injetar um pouquinho subconjuntival, pode auxiliar um pouco do vasoconstrictor durante algumas cirurgias, quando tem um vasinho sangrando a mais, utilizar um anestésico superficial vasoconstrictor pode ter um papel importante. Posso seguir? Tem mais alguma pergunta aqui, gente? Tudo bem? Tudo bem, doutora. Beleza, Ronald. Falando agora das complicações relacionadas à anestesia e cirurgias oftalmológicas. Quando a gente vai estudar as complicações das anestesias, a gente fica bem assustado, porque pode ser simplesmente uma hemorragia subconjuntival, que é a hiposfagma, que é esse sangramento superficial que a gente vê muito frequentemente, e as pessoas se assustam. É feio esteticamente, mas não tem significado médico nenhum, assim, a gente não tem preocupação médica nenhuma com isso no pós-operatório, até a cegueira. Então, quando a gente complica com anestesia, com bloqueio anestésico, pode ser muito grave. Mas é o que eu falei para vocês, existe uma curva de aprendizado, uma técnica ideal, e quando ela é feita corretamente, a chance de complicações, ela baixa muito. Quando a gente fala dos bloqueios e das cirurgias como um todo, a hiposfagma é um dos mais comuns. O bloqueio também é comum evoluir com hematoma e equimoses periorbitárias. E das complicações mais raras e mais graves, perfuração do globo ocular, depressão do sistema nervoso central com parada cardiorrespiratória, hemorragia periocular e retrobulbar. Às vezes, a hemorragia retrobulbar empurra o olho para frente, como eu também citei para vocês, e a gente precisa fazer cantoplastia ou cantotomia. A gente precisa romper a região cantal, abrir mesmo, tipo uma síndrome compartimental da ortopedia, sabe? A gente abre para ter espaço para aquele sangramento, na urgência isso.
neuropatia óptica isquêmica aguda, e a neuropatia óptica dá dano no nervo óptico, que muitas vezes é irreversível, paralisia da musculatura extraocular, aumento da pressão intraocular, como eu também falei para vocês, com efeito deletério e definitivo no nervo óptico, anestesia e acinesia incompletas, que o paciente pode ficar reclamando ou pode ficar movimentando e dificultando a nossa cirurgia. Existem algumas cirurgias que a gente precisa de uma acinesia completa. Então, nesses casos, a gente precisa complementar quando a nossa anestesia não é tão legal para a parte motora, tá, gente? Eu resolvi trazer esse estudo para vocês porque ele tem uma amostra muito grande. Foram avaliados 33.363 casos de bloqueio peribulbar. E olha a incidência de complicações. É uma incidência considerada baixa. Então, todos os casos de perfuração, que é uma complicação extremamente grave, estavam associados com estafiloma posterior. Certamente a maioria de vocês não sabe o que é um estafiloma posterior, mas o estafiloma posterior é uma ectasia da retina que está muito associada com a alta miopia, né? E a alta miopia muitas vezes é sinônimo de olho grande, aumento do diâmetro axial. Então, as estruturas são esticadas, afinadas atrás do olho, a anatomia é deformada. Então, como o olho ele é esticado, ele tem um aumento do diâmetro antero-posterior, aquele cone óptico que estava aqui atrás, que vocês viram lá na imagem, ele fica menor. Então, ó, ele aumentou aqui, diminuiu o meu cone. Então, aumenta a chance de perfuração. Geralmente, quando perfura essa parte do estafiloma posterior. Então, a gente vê que, na prática, as complicações elas têm baixa incidência, tá bom? E aí, como é operar com um microscópio, né? Agora a gente deitou o paciente, colocou ele em decúbito dorsal, o paciente está orientado e anestesiado. Então, agora a gente precisa pensar em nós como profissionais, né? Como manter a ergonomia e a postura? O que é estereopsia? Eu preciso ser ambidestro? Essas são as perguntas muito comuns no dia a dia. Operar com microscópio não é fácil, né, gente? São poucas as especialidades da medicina que operam diretamente com microscópio. O olho é uma estrutura muito pequena, então não dá para fazer praticamente nada sem o auxílio das lentes. Então, para a gente manter uma boa ergonomia, é importante a gente tentar manter a coluna ereta. A gente opera, no geral, sentado, então esse banquinho ele tem que estar bem posicionado, tem que estar com as rodas estáveis. A gente tem que posicionar o microscópio antes de operar o paciente, porque ele não é estéril. Então, até existem as manoplas, dá para ver nessa primeira foto um apoiozinho azul, mesmo de frente à foto, à direita da tela de vocês. Isso chama manopla, né? A mesma coisa da manopla da cirurgia geral, que é grande e grosseira, mas a da gente é delicadinha. Então, essas manoplas, quando elas existem, são estéreis. Mas muitos microscópios e muitos serviços não têm as manoplas. Então, manipular o microscópio depois de começar a cirurgia fica um pouquinho mais chato. A gente tem o manejo do microscópio no pé. Geralmente, a gente fica com um pezinho lá no microscópio e esse pezinho controla zoom, se levanta ou desce o microscópio. Mas não dá para a gente fechar a ocular, não dá para a gente reposicionar sobre a cabeça do paciente. Tem alguns manejos que dá para a gente fazer. Quanto mais tecnológico, quanto mais novo, maior a mobilidade através do nosso pé, mas a gente precisa deixar o microscópio na posição teoricamente ideal antes de operar. E imaginem, a gente vai ficar olhando todo o tempo dentro do microscópio, a gente precisa estar confortável. Então, a postura ela é uma questão de funcionalidade a médio e longo prazo, não é aquele momento, né? É a médio e longo prazo, é sua vida inteira operando nessa mesma posição. Outros detalhes importantes sobre a ergonomia, sobre o posicionamento no microscópio. Atualmente, né, com o Covid, os cuidados com a máscara, os de N95 e todas essas exigências dificultaram um pouco mais a cirurgia. Por quê? Porque o ar, ele sobe por cima da máscara. Então, quando ele escapa, ele embaça a nossa lente. Então, naturalmente, quando a gente já inclina a cabeça para baixo, o ar ele já sobe, né? Então, ele já tende a opacificar o nosso óculos. Com a máscara, então, isso é ainda mais forte. Então, é fundamental a gente fechar bem o nariz. A gente geralmente coloca um micropore sobre a máscara para que o ar não fique escapando e embaçando todo o tempo a lente do óculos e também a lente do microscópio, tá bom? Então, posição fundamental, estar confortável. Estereopsia. O que é estereopsia? Estereopsia é aquela noção de profundidade que a gente tem com a visão binocular. É algo que vocês treinam quando vocês estão estudando isto,
êmbrio, imuno, quando vão analisar as lâminas. O que é que a maioria dos colegas faz? Fecha um olho e deixa o outro, né? Fica todo torto. Por quê? Não tem uma boa estereopsia. E por que não tem uma boa estereopsia? Provavelmente porque a distância interpupilar está errada, que é a DIP. A gente precisa posicionar o microscópio, a objetiva do microscópio, a ocular do microscópio, para que a gente fique com os 2 olhos abertos. Então, se vocês ainda não fazem isso, vão tentando ajustar, porque a gente não deve forçar um olho só. Inclusive, a gente fechando um olho e deixando o outro mais apertado, a gente muda o índice de refração, a gente muda o posicionamento da imagem, e isso não é legal. Além de que a gente vai ficar com dor, pode dar cefaleia tensional, e não é o ideal. O ideal é, de fato, a gente ter uma boa estereopsia, porque a gente precisa ter uma boa noção, sim, de profundidade, gente. O olho é tudo muito pequeno, então um vaso é muito perto do outro, que é muito perto do cristalino, que é tudo muito perto. Então, qualquer deslize quanto à estereopsia pode ser fatal para o paciente. No começo, nas primeiras cirurgias, a gente bate a mão, bate no colega, acha que está em cima e está embaixo, e a estereopsia ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida. Então, é importante a gente ter esse treinamento e, principalmente, entender que uma boa estereopsia ela vai ocorrer com a visão binocular, tá? Outra pergunta não infrequente, eu preciso ser ambidestro? Não precisa ser ambidestro. Eu não sou ambidestra, inclusive eu sou um saci, eu sou péssima de esquerda, apesar do meu pai ter insistido muito na infância. Mas para oftalmo, a gente precisa ter algum domínio dos dois membros. Como eu falei para vocês, a gente tem que manejar o pé. Então, na cirurgia de catarata, por exemplo, o pé ele é fundamental, porque a gente vai ajustando o ultrassom no pé, fluxo, enfim. Então, acaba que geralmente é o pé contralateral da mão dominante. E a gente também precisa de apoio na mão auxiliar. Tem algumas estruturas no olho que a gente não consegue acessar com a nossa mão dominante. Então, você não precisa ser ambidestro, mas você precisa ter um mínimo de manejo, de traquejo com a mão que não é dominante, né? Que a maioria da população é a esquerda que não é dominante. Alguma pergunta aqui, gente? Posso seguir? Pode seguir, doutora. Essa primeira foto aí era na época que eu fazia residência lá na Facisa, foi uma das minhas primeiras cirurgias. Essa segunda foto foi eu orientando um dos residentes da USP, na primeira cirurgia dele. E a terceira foto foi no Fellow com o meu F+, hoje um amigo também me auxiliando e me orientando, me ensinando a fazer uma cirurgia de glaucoma. Vamos seguir. E é mais legal do que eu imaginava, né, gente? Vamos lá, me conta mais. Quando o paciente está lá no centro cirúrgico, a gente orientou, a gente anestesiou, a gente se preparou, organizou o nosso microscópio e agora a gente precisa preparar a cirurgia em si, o paciente, todo o contexto para começar a nossa técnica cirúrgica, né? Preparamos o microscópio e aí a gente vai se paramentar. A paramentação é semelhante ao que vocês já devem conhecer, tá? A gente vai fazer a lavagem das mãos e a gente precisa também saber, gente, da diferença de asepsia e antisepsia. Eu trouxe essa colinha aqui para vocês, tá? Asepsia é a ausência de micro-organismos. São todas aquelas ações que a gente busca fazer para evitar que o micro-organismo entre em local que está saudável, que não está infectado. Então, os EPIs, eles fazem parte da asepsia, tá? Máscara, luva estéreo, gorro, jaleco, enfim. Já a antisepsia, a gente vai combater o micro-organismo que já está lá. Então, vão ser os desinfetantes, os antissépticos, o álcool 70, clorex, o iodo, certo? Então, a gente precisa fazer antisepsia e asepsia. A gente se paramenta, se escova, coloca o capote, coloca a luva. E aí, a gente vai fazer a montagem da mesa. Vai montar a mesa com os instrumentais. Esses instrumentais, existe uma sequência de montagem que a gente prioriza, como na maioria das cirurgias, não muda nada. E a gente tenta colocar na sequência de uso, tá? Porém, tem muitos colegas que já têm a sua formatação de mesa preferencial. Então, isso é algo que é muito, muito peculiar, muito personalizado. No geral, quando você vai organizar uma mesa de um oftalmologista
ou de qualquer cirurgião que você nunca auxiliou, você tenta colocar os materiais de acordo com a sequência do uso. E para que você saiba a sequência do uso, é importante que você saiba a sequência da cirurgia, certo? Então, a gente vai fazer a montagem da mesa, asepsia, antisepsia, a posição dos campos. Como é que a gente posiciona os campos? A gente utiliza também os campos semelhantes às cirurgias comuns, tá? Os campos de tecido. Mas na oftalmo, é muito frequente a gente utilizar os campos descartáveis. Existem campos autocolantes, ou quando eles não são autocolantes, a gente pode fazer ele um campo autocolante com alguns adesivos, utilizando o campo de tecido estéreo. E a gente precisa isolar os cílios e colocar o blefarostato. Existem duas medidas que são comprovadas como a melhor forma de evitar a contaminação nas cirurgias oftalmológicas. São elas o isolamento dos cílios e a instilação do iodo. O isolamento dos cílios, ele se faz fundamental para evitar contaminação com estafilococcus, para entrar cílio na cirurgia. A região dos cílios, ela tem gordura, tem as glândulas meibômios que produzem gordura ali. Então, caso o paciente seja acometido de alguma contaminação local maior do que o normal, que a gente consegue ver no exame físico, é um passo fundamental e obrigação do oftalmo orientar a higiene ciliar prévia. O excesso de secreção em região de cílios, ele pode ser extremamente deletério e ele pode, inclusive, causar uma endoftalmite, que é uma infecção grave do globo ocular. Certo, gente? Então, caso na hora da cirurgia a gente veja que no isolamento de cílios está muito contaminado, tem secreção, a cara não está boa, tem muita blefarite, enfim, contraindica a cirurgia, cancela a cirurgia, dá uma de anestesista e manda o paciente para casa tratar para depois retornar. Tem que isolar bem os cílios e tem que instilar o colírio, que é o iodo. Por que a instilação de colírios? O iodo ele vai ter esse papel de antisepsia. Porém, é muito frequente a gente instilar antes do iodo o anestésico tópico. Lá o que a Vitória me perguntou, se ele tinha duração menor. Aquela primeira modalidade de anestesia que eu tinha falado para vocês. Por quê? O iodo, ele dói. Ele é extremamente irritativo, ele dói muito. Então, se a anestesia da gente não tiver ok, não tiver feito um bloqueio bom, o paciente vai sentir dor com o iodo. Tem gente que não pinga o anestésico e pinga o iodo para testar se o bloqueio foi bom. Já tem gente que acaba pingando o anestésico antes para não irritar o paciente com o desconforto do iodo, caso a anestesia não tenha sido muito boa. Mas não é infrequente o pessoal pingar anestésico e o iodo. Pode falar, Ronald. O Igor Natan perguntou, e se o paciente for alérgico ao iodo? Boa pergunta! Existe muito isso, Igor. A pergunta é excelente. A gente pode utilizar um antibiótico. Um dos principais antibióticos que a gente utiliza no pós-operatório de cirurgias oftalmológicas em adultos são as quinolonas. Então, as cirurgias mais relevantes, com maior chance de endoftalmite, a gente usa quinolonas de quarta geração, que é o moxifloxacino. Nas cirurgias mais simples, mais limpas, a gente pode usar a quinolona de terceira, que é o ciprofloxacino. Então, quando os pacientes são alérgicos ao iodo, a gente costuma instilar o Vigamox, que é a moxifloxacina, antes da cirurgia. Tem gente que faz intervalos de 5 minutos ou até um pouquinho antes da cirurgia, mas não deixar sem instilar nada. Excelente pergunta, tá? É muito boa a pergunta. Posso seguir? Muito obrigado. Pode seguir. Então, gente, quais são as cirurgias oftalmológicas? As cirurgias oftalmológicas são as mais variadas possíveis. Eu trouxe aqui alguns destaques que são as cirurgias mais comuns e provavelmente são aquelas que vocês vão se deparar ao longo da vida médica, porque, como eu falei para vocês, a oftalmo é um universo muito paralelo. Então, entrar nessas minúcias não vai ter muita relevância, até porque vocês não entendem ainda detalhes anatômicos e fisiológicos, e eu explicar isso também não ia adicionar muita coisa. Então, eu citei aqui as principais, que são a cirurgia de pterígio. Eu trouxe imagem de cada uma delas, tá, gente? O pterígio é aquela carne crescida, essa última imagem. Ô, Ronald, eu tenho como mostrar? Vocês veem minha setinha? Acho que não, eu não estou vendo, pelo menos, a setinha, não.
Tá, tudo bem, Vê então. se tem alguma opção aí de indicar. Não tem não, né? Tem não. Mas tudo bem, eu coloquei a imagem de todas aqui, vou tentando explicar. O pterígio é uma das cirurgias mais comuns, é a cirurgia que o residente sai fazendo bastante após os 3 anos de oftalmo, não precisa fazer especialização para isso. É a cirurgia da carne crescida, essa última imagem, tá, gente? O pterígio é uma doença que tem muita relação genética, mas que a gente sabe que a exposição à luz solar estimula tanto o seu crescimento quanto a sua recidiva. Então, é muito comum no Brasil por conta do sol, né? A gente está entre os trópicos, então, pterígio, tem países que o pessoal da oftalmo não sabe nem o que é, nem fala sobre isso, mas no Brasil é praticamente endêmico, tá? A eczeres do calásio, que a gente também aprende a fazer na maioria das residências. O calásio é a lesão cicatricial do ordelo. O ordelo nada mais é do que o T-sol. Então, o T-sol é a lesão inflamatória. Quando ele ainda é T-sol, a gente geralmente consegue fazer drenar com compressão morna, higiene local. Às vezes a gente faz um antibióticozinho tópico junto com corticoide, mas no geral a gente consegue fazer entrar em remissão. Quando ele não drena de forma eficaz, ele vira calásio, como nessa segunda imagem aí de cima, que parece um carocinho. Então, ele vira uma lesão cicatricial que precisa de cirurgia para ser retirado. A correção do estrabismo, que é dos desvios oculares, essa algumas residências ensinam um dos tipos de cirurgia, um tipo de desvio ou outro, quando é para manipular só um músculo, mas, no geral, precisa fazer um fellow de estrabismo para corrigir para realizar as cirurgias complexas de desvio. A facoemulsificação com implante de lente intraocular, que é a cirurgia de catarata, é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo. Para essa cirurgia, a gente utiliza o facoemulsificador, que é conhecido como ultrassom. Atualmente, a gente praticamente não faz cirurgia aberta de catarata, só nas cataratas muito avançadas, um caso ou outro específico, mas, no geral, a gente faz a cirurgia mais fechada, que implanta a lente na mesma hora, o paciente vai para casa com tranquilidade. No geral, a gente não precisa dar ponto no olho do paciente e a gente consegue até deixar o paciente independente de óculos com a correção, retirando a catarata, coloca a lente intraocular artificial e já corrige o grau do paciente. A vitrectomia posterior ou a introflexão escleral, que são cirurgias para descolamento de retina, vai depender do tamanho do descolamento, da causa, para escolher uma ou outra. Essas são cirurgias mais complexas. Alguns serviços também ensinam aos residentes a operar a vitrectomia comum, mas, no geral, quem faz são os especialistas de retina. As cirurgias de trauma. Tem muitos serviços de oftalmo no país que não tem trauma, não tem urgência. Não é incomum a gente ver os residentes quererem rodar o optativo em serviços que têm um trauma para ter esse contato. O meu serviço tinha referência de trauma, então a gente fazia muita sutura, reconstrução de câmara anterior, de cavidades, e essas cirurgias de trauma, elas precisam ser feitas rápidas pela chance de endoftalmite, de infecção. Quando o olho está aberto, é risco iminente do paciente perdê-lo por uma infecção grave, então a gente tem que tentar fechar o olho o quanto antes. As cirurgias de glaucoma, que são diversas, né? Esse é meu universo, é onde eu me divirto. Mas eu trouxe para vocês a trabeculectomia, porque a trabeculectomia é a cirurgia mais antiga do glaucoma e é a que mais baixa a pressão intraocular. E ela é, teoricamente, a mais fácil e que alguns colegas, mesmo sem ser glaucomatólogos, fazem. E é a mais comum no SUS, enfim, por isso que eu trouxe ela para vocês. A imagem dela tá vocês seguindo uma linha reta do nome cirurgia de glaucoma. Bem abaixo, tem uma imagem que tem um triângulozinho cortado com um quadradinho com 3 setinhas. Esse é um flap. Na trabeculectomia, a gente abre uma fístula de comunicação do espaço subconjuntival para a câmara anterior. Vocês lembram da anestesia intracameral que eu falei para vocês lá atrás? Pronto. Aquele espaço intracameral, a gente vai fazer drenar o humor aquoso para o espaço subconjuntival, através desse orifício aí na íris também, tá? Então, forma uma bolinha, que é essa imagem à direita. Essa já é a cirurgia mais cicatrizada, e a gente cria um novo fluxo de humor aquoso para abaixar a pressão intraocular. Aproveitando que eu estou na sequência das imagens, essa imagem mais no cantinho, à direita da tela, é uma introflexão escleral, da que eu falei para descolamento de retina,
e a cirurgia de catarata, essas 3 imagens abaixo, logo abaixo, na esquerda da tela de vocês. A gente fazendo a facoamistificação da catarata, depois inserindo a lente intraocular e depois a lente já posicionada. Seguindo com as cirurgias da plástica ocular, a plástica tem muitas cirurgias, correção de tiquíase, distiquíase, blefaroplastia, enfim, são as mais diversas. Mas eu trouxe a blefaroplastia porque também é a mais comum. Tá? A blefaroplastia é aquela cirurgia da pálpebra caída, né? Que muita gente faz para fins estéticos, mas ela é obrigatória quando está cobrindo o eixo visual. Então, quando cobre o eixo visual, de fato, a gente precisa tirar aquela pele caída sobre a pupila. E, enfim, essa é uma cirurgia que o pessoal da plástica também faz, da cirurgia plástica, da parte de cirurgia plástica. É muito comum para eles fazer blefaroplastia. Pode ser feito blefaroplastia inferior, pode ser feito blefaroplastia posterior. Muitas vezes está associada com a remoção das bolsas de gordura, que é aquelas papinhas que ficam aqui inferiormente. Mas é uma cirurgia também tranquila que a maioria dos serviços ensina a fazer. Quanto às cirurgias de córnea, eu trouxe essas 3 principais, que são o crosslink, o implante de anel estromal e o transplante de córnea. Ambas são utilizadas para o ceratocone, que é a ectasia de córnea que a gente vê mais popular, né? O ceratocone é uma doença que vai acometendo a parte anterior do olho, vai deixando a córnea num formato bem cônico e vai induzindo astigmatismos muito altos. Então, o crosslink, a gente coloca a riboflavina, que é uma vitamina no olho. Essa imagem que tem uma cozinha verde-limão, vocês podem ver quase no centro do slide. Então, a gente coloca a riboflavina e depois a gente faz um laser para fortalecer as ligações covalentes. Então, quando a gente fortalece as ligações covalentes, com a doença em progressão, a gente evita que o colágeno se rompa e que o cone aumente. Então, é uma cirurgia para tentar conter progressão de ceratocone, não melhora a visão. O implante de anel intraestromal é a cirurgia que tenta melhorar a visão nesses pacientes com glaucoma. A gente coloca um anelzinho mesmo dentro da córnea, ele aplana a córnea, empurra a córnea para trás, e com isso ele melhora o índice de refração, tenta ajustar o grau, diminuir o astigmatismo. E o transplante de córnea. O transplante de córnea ele pode ser utilizado para ceratocone grave, mas ele também pode ser utilizado nos traumas, nos olhos perfurados, pós-úlceras que deixaram cicatriz, enfim, ele tem uma aplicabilidade gigantesca. E aqui eu trago uma informação também interessante, que foi algo que me deixou muito encantada na oftalme, que as pessoas não sabem, mas a nossa córnea, gente, ela tem um privilégio imunológico absurdo. Vocês sabiam que quando a gente transplanta um paciente de córnea, a gente não precisa imunossuprimir ele, a gente faz uma imunossupressão local, né? A gente faz corticoide local, no geral. Porque a córnea, ela não tem vaso sanguíneo. Então, a nutrição dela vem do humor aquoso, vem do oxigênio, mas não tem vaso sanguíneo. Então, acaba que ela tem esse privilégio imunológico, facilita a realização de transplantes e essa dinamicidade do transplante de córnea. Hoje em dia, existem técnicas incríveis para transplantes de cada segmento de córnea e não fazer mais aquela córnea inteira, como mostra nessa imagem do lado do crosslink, da amarelo-limão, tem uma imagem que é um transplante de córnea. O que é que a gente faz no transplante penetrante? A gente tira literalmente o tampo da córnea, né? A gente chama de cirurgia a céu aberto, o olho fica completamente aberto. A gente tira esse tampo e coloca uma córnea nova naquele local e sutura. Então, o transplante de córnea, como todos os transplantes, ele traz a vida para o paciente, né? Ele é capaz de tirar o paciente de um breu para uma vida incrível. Então, é incrível, é sensacional. A oftalmo é sensacional. E aqui, seguindo, pode falar, Ronaldo, tem alguma pergunta? É uma pergunta do Pedro Araújo. Ele perguntou qual a experiência da senhora sobre sequelas da visão relacionadas à Covid grave, UTI. Muito Sim. Prevalente. Um familiar meu passou pela intubação orotraqueal e houve ressecamento da córnea, levando quase a seguir. Sim. Olha, quem foi que perguntou, Ronald? Pedro Araújo. Pedro, vê só. O Covid, ele trouxe várias sequelas visuais, tá? De início ficou aquela coisa meio misteriosa, como tudo relacionado à doença, os pacientes relatando
muita alteração visual, alteração de qualidade de visão, dor. E aí a gente, com o tempo, foi vendo várias alterações. Entre elas, infiltrados subepiteliais, que a gente já via em outras doenças virais. O que é isso? Acumular infiltrados corneanos que faziam com que o paciente perdesse muito a qualidade de visão e evoluísse com o aumento da pressão intraocular, podendo desenvolver glaucoma. Dor, alteração do grau da refração sem causa específica. Quanto à questão da intubação orotraqueal e do tempo de UTI, isso aí eu não relaciono diretamente com o COVID, como o seu parente teve um olho seco severo, né? A UTI, ela já traz esse risco de olho seco severo e complicações relacionadas a isso. Por quê? O paciente, ele não consegue fazer a oclusão que a gente faz para a lubrificação ocular. Então, é necessário que a equipe médica, a equipe de enfermagem, tome esses cuidados. Os pacientes com internação em UTI, eles devem utilizar gel e devem utilizar colírios lubrificantes em intervalos bem pequenos, idealmente até colírios sem conservante, para não ter limite de vezes ao longo do dia. A gente prioriza, até mais que os colírios, o uso de gel, porque o tempo de contato com o olho do gel ele é bem maior. Então, na verdade, talvez o seu parente tenha tido uma complicação não relacionada ao COVID em si, mas sim à internação em UTI, independente da causa. Pode, sim, a exposição ocular perfurar o olho por ressecamento só naquela faixa exposta, e com isso o paciente perder visão de forma definitiva e evoluir para a necessidade de um transplante de córnea, como eu falei para vocês. O paciente pode ficar com opacidades corneanas, com nubéculas, com cicatrizes corneanas. O paciente pode ficar com dor por ceratite de exposição. A ceratite de exposição é justamente quando a área não é bem lubrificada e fazem pequenas lesões epiteliais. A nossa córnea, tem muita terminação nervosa. Quando a gente compara com o corpo humano como um todo, ela tem mais terminação nervosa que a pele, em proporção. Então, quando a gente tem essa ceratite de exposição pelo olho lá, o lago oftalmo, né, o olhinho aberto dos pacientes de UTI, pode ser muito doloroso. E o paciente pode demorar a recuperar quando os defeitos eles são mais profundos, porque a ceratite em si, ela tende a se recuperar rápido. O paciente, ele tende a reepitelizar em 24 horas. Mas quando são danos severos, aí a situação muda um pouco mais. Então, a ceratite de exposição, ela pode ocorrer, é um cuidado que todo intensivista deve ter. Inclusive, o intensivista, ele tem esse treinamento. Ele sabe que ele deve ter esse cuidado. Mas não é infrequente também a gente ver pacientes evoluírem com ceratite de exposição porque não tiveram essa cautela a mais durante a internação hospitalar, tá? Inclusive, gente, a córnea da gente ela é tão inervada, quando a terminação nervosa é tão grande, que quando tem quadros de herpes ocular, que a lesão exposta, no livro a gente vê que tem pacientes que têm vontade de cometer suicídio, de tanta dor. Então, só para vocês terem uma ideia como as coisas na córnea, elas podem ser dolorosas, né? Como corpo estranho, a ceratite, que ele falou, de exposição por internação hospitalar, uma infecção qualquer, uma conjuntivite que você coce e machuque o olho, uma terra que você vai na praia e encoste um pouquinho, desepiteliza um pouquinho, já fica extremamente doloroso. Então, tudo no olho é extremamente doloroso. Por isso que é importante a gente, como médico, tornar relevante a queixa de um paciente. Dor ocular lá atrás, isso não. A gente costuma não valorizar tanto, porque são poucas coisas que vão causar dor lá atrás. Mas na parte superficial do olho, quando cai coisa, motociclistas, a gente precisa levar em consideração. Uma dica que eu dou para os clínicos, né, para vocês que vão ser clínicos antes de mais nada, é quando um paciente chegar no hospital com urgência, com dor a nível superficial, você não tem um oftalmo para recorrer, dá para você colocar geleia de lidocaína para dar um confortozinho melhor para ele. Porque os colírios anestésicos, eles foram tirados de comercialização de farmácias comuns, porque as pessoas, principalmente os soldadores, descobriram que faziam uma analgesia muito boa, uma anestesia muito boa, então eles iam lá soldar, fazia queimadura fotoelétrica ou caía um corpo estranho, eles iam e compravam. Ia pingando. E é maravilhoso, você não sente nada. Até que
faziam lesões definitivas na córnea, como ceratopatia em faixa, enfim. E aí foi vendo que as complicações do uso de anestésico crônico eram tão grandes, foi retirado de comercialização. Então, a gente não consegue comprar em farmácia, vai ter a nível hospitalar, mas pode ser que o hospital não tenha, então dá para usar o gelzinho de lidocaína, é uma boa dica para ajudar muita gente. Ok, doutor, o Pedro, ele comentou aqui que nesse caso teve herpes associada também. Teve o quê? Herpes associada. Nossa, muito doloroso. Nossa, muito doloroso. É uma coisa que eu me compadeço muito quando eu vejo um paciente com herpes, porque é extremamente doloroso, gente. E é interessante, já fazendo um gancho aqui, tem um sinal que é o sinal de Huntington. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, que é uma feridinha aqui na ponta do nariz. Quando chega um paciente reclamando de dor, que está com uma feridinha na ponta do nariz, a gente já liga o alerta. Por quê? O sinal de Huntington é um sinal direto do comprometimento do nervo nasociliar. O nervo nasociliar, ele é uma ramificação do nervo oftálmico, que é uma ramificação do trigêmeo. Então, quando é acometimento do nervo nasociliar, a gente sabe que é um quadro mais severo. Então, é só embater o olho no paciente com dor, com uma lesãozinha na ponta do nariz, a gente já liga o alerta. Então, para esses pacientes que evoluem com olho seco, de internação hospitalar, ou seja, por qualquer outro motivo, lubrificante. Lubrificante. E se for um olho seco severo, lubrificantes sem conservantes, porque os lubrificantes com conservantes, a gente tem uma quantidade de vezes que a gente deve utilizar durante o dia. 6, 7 vezes. Não tem uma regra exata, mas a gente recomenda no máximo isso. Quando é um olho seco severo, é importante o paciente ficar usando de hora em hora, se possível for. Ele não tem prejuízo nenhum. E, inclusive, os lubrificantes sem conservantes, vocês podem passar para quem quiserem. Criança, grávida, adulto. É um dos poucos colírios que o clínico pode passar sem peso na consciência, porque ele não tem contraindicação. O paciente não vai desenvolver alergia, porque não tem conservante. E ele é liberado para todo mundo. Então, colírios como Iabac, Ilogel. Depois eu posso listar alguns nomes para vocês sempre terem, ele pode ser um quebra-galho para vocês, tá bom? Ok, doutora, o Pedro aqui agradeceu muito, a senhora tirou todas as dúvidas. Aí, só para citar, já que eu estou com o microfone aberto, a Vitória disse aqui no chat que fez uma cirurgia de correção de miopia recentemente, foi tudo tranquilo e muito rápido, ela só sentiu um incômodo e pressão, e aí ela ficou com muita vontade de ser oftalmo. Só para citar o depoimento. Legal, Vitória. Querem que eu fale um pouquinho da refrativa? Fica a seu critério, doutora. Vou falar bem rápido, porque é um tema que é muita curiosidade, né? O pessoal quer muito saber. Inclusive, a nossa faixa etária é a faixa etária que mais vai atrás de cirurgia refrativa, né? Essa cirurgia que a Vitória fez aí é a cirurgia refrativa de correção de grau. A cirurgia refrativa, ela pode corrigir miopia, astigmatismo ou hipermetropia, mas ela tem que ser muito bem indicada, tá, gente? Não é todo mundo que pode fazer a refrativa. Pacientes que têm doenças como ceratocone, que eu falei para vocês, astigmatismos altos, a gente não costuma indicar com astigmatismos altos. E se tiver ceratocone ou qualquer dúvida de ectasia corneana, é contraindicação para a cirurgia. Tem que avaliar sempre a espessura da córnea, porque essa cirurgia a gente vai ablar um pouco a córnea. O que é isso? A gente vai consumir um pouquinho a córnea para poder corrigir o grau. Então, existem 2 tipos de cirurgia refrativa básicas. Não sei qual foi que a Vitória fez, mas a depender da recuperação dela, a gente já consegue descobrir. É o PRK e o LASIK. O PRK é a técnica mais antiga. Todas as 2 cirurgias vão utilizar o laser, mas o PRK a gente faz uma desepitelização. Lembram que eu falei que a desepitelização é extremamente dolorosa? Porque ela vai deixar a terminação nervosa exposta do olho. Então, a gente raspa um pouquinho a córnea e a gente faz o laser lá. A gente faz um cálculo de correção e faz o laser no local. Depois, a gente coloca uma lente de contato terapêutica para quê? O paciente não morrer de dor e querer ele matar no pós-operatório de fato. Porque imagina o olho todo raspado, todas as terminações nervosas dele expostas. Então, a gente coloca a lente de contato terapêutica, manda ele para casa, manda os colírios para casa, e aí vai acontecer uma revitalização natural, que depois a gente vai tirar a lente de contato, tudo bem. No PRK, geralmente acontece flutuação visual durante o primeiro mês. Então, tem dia que o paciente acorda e diz, nossa, está muito bom. Tem outro dia que ele está péssimo e me arrependi da cirurgia, no outro está bom, no outro está ruim. Além do que a nossa córnea, ela tem uma bomba de sódio que de manhã ela tende a ficar um pouco mais encharcada.
Então, pode ter um embaçamento visual pior de manhã, quando essa bomba de sódio ela é mexida, né, nos pós-operatórios. Não está funcionando tão bem. Então, é importante demais o lubrificante. A cirurgia refrativa, independente da modalidade da cirurgia refrativa, gente, ela causa olho seco, tá? Então, o olho seco severo, ele pode ser uma contraindicação para o paciente não operar refrativa. Então, Vitória, segue sempre com lubrificante, tá? Para evitar complicações, sempre lubrificante, sempre. Melhora a qualidade visual, evita machucados, evita ceratites, evita olho vermelho. Então, esse cuidado precisa ser tomado sempre. A segunda modalidade de cirurgia refrativa é o LASIK. O LASIK é uma técnica mais moderna, na qual a gente não raspa a córnea, a gente faz como um flap, a gente tira o tampo da córnea, deixa uma pontinha dela presa, levanta a córnea, faz o laser lá dentro e depois a gente baixa a tampa da córnea. E aí a gente faz esse flap com o laser, que é o LASIK. Então, é muito legal, ela é uma cirurgia ainda mais... ainda menos manual do oftalmologista e mais robótica, digamos assim. Ambas as cirurgias a gente utiliza o laser para correção, só que no LASIK o laser ele também é utilizado para delimitar o flap e a gente não raspa a córnea. Como a gente não raspa a córnea, a gente não desepiteliza, então a gente não precisa utilizar lente de contato terapêutica. E no LASIK o paciente já sai da cirurgia vendo, teoricamente, o seu resultado final de qualidade de visão. Por que não fazer, então, LASIK em todo mundo, né? O pessoal sempre pergunta quando eu explico a diferença. Então, se for assim, por que não fazer LASIK? Não dói, já sai com o resultado final. O LASIK é mais caro, o laser é muito caro, então não é todo canto que tem o laser disponível. A gente sempre paga uma taxa de laser, às vezes o paciente não quer pagar essa taxa de laser, porque vai agregar valor à cirurgia. E nos pacientes que têm a córnea mais fina, o LASIK ele não é tão indicado. Então, a gente tende a priorizar o PRK. Tá bom, gente? Então, só uma breve explicação para vocês. Quanto a instrumentais e fios, né? Os instrumentais, eles são basicamente de 2 materiais, aço e titânio. O titânio, ele dura a vida inteira se você cuidar bem. Já o aço, ele tem uma vida útil menor, porque ele enferruja, enfim. Tem gente que prefere o de aço porque sabe que vai cegar os materiais, vai desgastar o uso. Então, teoricamente, não precisaria do material para a vida toda. Então, agrega um valor que talvez não tenha utilidade. Já tem gente que argumenta que o material de titânio tem um acabamento um pouco melhor e que para algumas cirurgias ele acaba sendo melhor tecnicamente mesmo o uso. Eu tenho os dois, adoro os dois. Eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Essa é uma das minhas caixas cirúrgicas, tá? Vocês podem ver aí na lateral da tela de vocês, tem fotinhas de 3 caixas. E a caixa da Odus é uma marca bem comum da Oftalmo, tem várias cores. Eu tenho algumas, eu tenho essa aqui tá no saco, eu não abri porque tá pronta para operar. Tenho essa outra aqui rosa, enfim. Então, nosso material, ele é um material individual, tá? Que a gente reaproveita a maioria das coisas, mas existem também peças que vão ser descartáveis, como algumas faquinhas descartáveis para abrir o olho na cirurgia de catarata, algumas cânulas. E quando elas são descartáveis, é importante que realmente a gente tire da nossa caixa, não coloque para esterilizar, porque a esterilização em alta temperatura pode desgastar o material e estragar também sua caixa, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Dá para vocês verem? E esse aqui é um kit de catarata, por exemplo, tá? Eu vou pegar algumas coisas para mostrar para vocês. Aqui é uma tesourinha, para vocês entenderem como é delicado o material, gente. É muito pequeno. Ó, minha mão e o tamanho dela. Que essa é uma tesoura considerada grande. Essa é uma tesoura de córnea. A gente, na Oftalmo, também sempre marca os materiais. Então, os meus são sempre marcados com essa liguinha verde, que a gente pode tirar, tá? Quando a gente termina, a gente também sempre tenta proteger a ponta, para a gente não perder a capacidade cortante dos instrumentais e a delicadeza deles. E quando a gente termina de utilizar, a gente costuma abrir para limpar melhor. Então, a gente lava o material. O ideal é que cada cirurgião lave o seu material. Tem serviços que tem uma equipe que lava. Mas, por conta de degradar, de perder esse material, a maioria dos colegas não gostam que outra pessoa lave, tá?
Então, a gente toma esse cuidado. Então, se você um dia for auxiliar um cirurgião oftalmológico, pergunte para ele se ele quer que você limpe o material no final, como é que ele quer que você faça, porque às vezes se adiantar nesse passo pode não ser tão legal. Então, a gente lava o material inteiro, depois a gente coloca na caixa. E a gente pode colocar na autoclave ou também pode colocar no statin. O statin é aquela máquina que esteriliza na hora, leva alguns minutos e a caixa vem assim mesmo, o pessoal abre para você, você pega o material de dentro. E a autoclave é aquele tratamento mais especial, que leva algumas horas, a caixa vai vir toda ensacada, mas existem as duas possibilidades, tá? Aqui é uma pinça, uma ultrata com dente, olha como ela é delicada. E essa aqui é de titânio. Os meus de titânio, eles têm um trabalho especial, que eles são azulados. Esses aqui. E tem outra caixa minha que eu consegui mandar fazer personalizado rosa, tá? Mas os de aço, eles sempre vão ser prateados, tipo esse tipo esse shopper aqui. Ele é prateado, ó. Vocês veem? Então é de aço, você já reconhece. E quando é colorido, aqui a tesourinha também era de aço. E os demais são todos de titânio. Aqui é uma alça de Snellen. Certo? Daí, essas caixas, elas são individuais. No geral, a gente separa as caixas por modalidade cirúrgica. Vocês estão me ouvindo? Não sei se eu vou Estamos sim. Perfeito. Tá. Geralmente, a gente separa as caixas por modalidades cirúrgicas. Então, por exemplo, essa é a minha caixa de faco. Essa vermelhinha aqui é a caixa de TREC, de glaucoma. Essa caixa aqui é a de tubo. Não, TREC, a outra é o tubo. Então, a gente tenta separar por modalidade, porque os materiais, eles são bem específicos, tá? Extremamente delicados. Caiu, perdeu. Então, cuidado na hora de auxiliar um oftalmo. Tem que ser tudo com muito cuidado, com muita calma. Os instrumentais, eles têm nomes muito específicos e eles se parecem muito. Então, é importante também, quando for auxiliar um oftalmo, se porventura isso for acontecer, dar uma estudada nos instrumentais ou perguntar para o colega. Não é problema perguntar, gente. A gente não tem a obrigação de saber de tudo. A gente não tem a obrigação de entrar no centro cirúrgico sabendo de tudo. Vocês são estudantes, vocês estão ali para aprender. Então, quem tem que saber é o cirurgião. Então, assim, tem coisas básicas que vocês precisam saber, de fato. Mas tem detalhes que não. Então, não tenham vergonha de perguntar. Perguntem. Que é muito importante perguntar. Você auxiliar uma cirurgia, você sabendo o que você está fazendo, você otimiza a vida do cirurgião de uma forma que é sem palavras. Quanto aos fios, a gente vai utilizar fios de vários tipos. Existe a classificação básica de fios multifilamentosos, monofilamentares, sintéticos, naturais, absorvíveis, inabsorvíveis, e na oftalmo vai ter tudo isso. Então, é importante a gente saber a classificação do fio para a gente saber onde vai utilizar, se ele pode ou não sumir com o tempo, se aquele nó ele pode ou não abrir, a depender da estrutura que eu suturei. Então, é necessário que vocês saibam disso. O próprio fio, ele traz uma colinha das características dele. E eu coloquei aqui, quanto mais zeros, mais finos. Então, vocês vão ver que na oftalmo, às vezes, a gente usa um fio 10 zeros. Não é incomum, é o mais frequente da gente utilizar um nylon 10 zeros. O mononylon 10 zeros. Então, a gente usa sempre. E o pessoal, às vezes, até se assusta, né? Ah, tantos zeros assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais fino, mais zeros. Decora isso, que é fácil lembrar. E absorvíveis ou inabsorvíveis. Existem estruturas, quando a gente está operando, que se perder força de tensão, é péssimo. Então, por exemplo, o Vicryl é um fio que ele é multifilamentado e ele é sintético e que ele perde força de tensão com o tempo. Eu gosto de usar ele, às vezes, no conjuntivo de criança, que eu não vou precisar tirar, como um nylon. Se eu suturar uma conjuntiva de adulto, eu tendo a suturar com nylon. Ou se eu vou fazer um nó invertido, aí eu faço com Vicryl para não mexer. Mas de criança, eu vou tender a usar o Vicryl, porque eu sei que ele vai perder força de tensão e que, ok, tudo bem, ele vai absorver ali, tá? Então, é importante a gente saber essas características, dependendo da cirurgia, dependendo do nosso público-alvo, tá bom? Alguma pergunta aqui, gente? Não, tudo tranquilo por enquanto. Só o Lucas Teixeira que mandou que é mulher. Então, agora vamos falar um pouquinho das orientações pós-operatórias, tá?
Como eu falei para vocês no começo, não esqueçam, seguir o fluxo. Qual era o fluxo? Indicar uma cirurgia bem no ambulatório, deixar tudo bem estabelecido, orientar o paciente quanto ao passo a passo da cirurgia, orientações pré-operatórias, alimentação, jejum, movimentação ocular, medicações, cuidados, preparar campo cirúrgico, preparar microscópio, se paramentar adequadamente, montar a mesa adequadamente, seguir passo a passo da cirurgia, e aí, quando acaba a cirurgia, foi tudo ótimo, tecnicamente tudo perfeito, a gente vai dar as orientações pós-operatórias, que não são menos importantes, tá, gente? A gente vê muito paciente que, às vezes, chega, levou uma queda, foi tomar um banho, além de sair do lugar, perdeu a cirurgia. Tá? Então, mais que perder a cirurgia e necessitar de um novo procedimento cirúrgico, é a vitalidade do paciente. Então, o paciente pode sofrer uma queda, bater a cabeça, ter uma hemorragia subdural e morrer. E aí? Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ter com o nosso paciente. A gente operou o olho, mas o olho está no indivíduo, então a gente precisa ver ele como um todo. Então, evitar esforço físico e prática de exercícios é essencial. A depender da cirurgia, um pouco mais tempo ou menos tempo. Não coçar os olhos, nunca, tá? Antes ou depois de cirurgia, nunca. Caso o paciente tenha essa queixa, pode utilizar o lubrificante ocular com uma certa frequência. Utilizar corretamente os colírios conforme prescrição médica. Não esquecer, nunca colocar colírio no olho operado. Colocar o olho operado e destacar qual é o olho, tá, gente? Essa é a nossa obrigação. O paciente, ele não tem a obrigação de compreender uma linguagem difícil, rebuscada. A prescrição médica, ela tem que ser clara, a nossa letra tem que ser legível. Isso hoje é lei, tá? Então, se você não tem uma letra legível bacana, digite. Mas o paciente tem, você tem a obrigação de tornar a sua prescrição clara para o paciente. E o olho, ele deve ser destacado na prescrição de pós-operatório. Orientar o paciente a lavar as mãos antes de pingar os colírios. As mãos são uma das partes mais contaminadas do corpo. Então, o pós-operatório precoce, principalmente nas 48 horas, ele está com o olho aberto, está desepitelizado, tem estrutura aberta, então risco de infecção local e de endoftalmite. Alguns colírios, eles devem ser agitados antes de usar. Essa é uma obrigação do profissional orientar o paciente, tá? Então, sempre perguntar ao médico se isso precisa ser feito, caso você não tenha sido orientado. E nunca encostar a ponta do frasco do colírio na pele ou no olho. Manter uma certa distância de pelo menos 2 centímetros do globo ocular. Após pingar o colírio, fechar os olhos e mantê-los fechados por cerca de 30 segundos. Aumenta a absorção do colírio. Então, se o paciente conseguir fazer isso, ótimo. Se ele não conseguir, tudo bem também, mas é algo que, quando o paciente se mantém em casa, com os cuidados domiciliares, então é tranquilo para ele fechar o olho. Se ele estiver continuando no trabalho, na vida usual, aí não, é difícil, né? Parar, fechar o olho, ficar lá quietinho. Mas se ele estiver em casa, é uma orientação que é bacana de ser dada. Sempre pingar uma gota. O fundo de saco e a superfície ocular só cabe uma gota. Então, em algumas bulas diz, pingar 2 a 3 gotas. Balela, isso serve somente para a gente dar dinheiro para os laboratórios, porque o colírio vai acabar mais rápido e não há aumento de absorção pelos tecidos com o aumento da quantidade do conteúdo ali local, tá certo, gente? Então, sempre uma gotinha. Caso tenha que utilizar 2 ou mais colírios, sempre deixar um intervalo mínimo de pelo menos 5 minutos entre um e outro. Por quê? É o tempo de absorção. Porque se a gente pingar em um intervalo muito estreito, a gente pode simplesmente lavar o colírio anterior e aí nenhum dos dois tem a eficácia que a gente espera. E caso fique em dúvida se a gota caiu ou não do olho, pode pingar novamente, isso não vai aumentar chance de complicações, efeitos colaterais, enfim. Essas são recomendações básicas, tá, que vocês podem dar também aos pacientes quando vocês estiverem acompanhando a oftalmo. Reforcem as orientações pós-operatórias do cirurgião, que pode ser importantíssimo para o desfecho da cirurgia. Alguma dúvida aqui, Ronald? Posso seguir? Pode seguir. Tá, aqui é a minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, tá? A terra do maior e melhor São João do mundo. Vou aproveitar para convidar todos vocês, que esse ano tem São João, né? São João e várias festinhas também, né, gente? Então, depois de 2 anos parados, a Juliette cuidou de popularizar a nossa festa, né? Mas são 30 dias de festa. E é incrível, é uma festa popular, cultural e que recebe os turistas de forma muito acolhedora. Sintam-se convidados
Foi nessa cidade que eu me formei como médica e como oftalmo, é lá que estão minhas raízes. E eu me sinto muito orgulhosa de ter vindo desse lugar, tá, gente? E eu estou aqui para o que vocês precisarem, estou à disposição. A gente pode conversar um pouquinho agora no chat, tirar as dúvidas. Espero que tenha sido elucidativo para vocês. Como eu falei no começo, eu tentei usar uma linguagem bem fácil, porque eu sei que na fase que vocês estão da formação ainda é muito cedo para entender desse universo da oftalmo. Então, eu tentei trazer informações que fossem mais generalistas e que, enfim, fossem mais da convenção social, tá? Mas eu estou à disposição. Eu pedi para o Marquinhos me adicionar no grupo da Liga quando acabar a aula. Eu vou compartilhar com vocês lá alguns materiais de oftalmo, uns vídeos de cirurgia, um livro que é sensacional, que é o Shields, que é o livro de oftalmo. Está em inglês, mas ele é sensacional. Enfim, eu vou mandar o material lá, quem tiver interesse, pega e compartilha, tá bom? Vocês podem me seguir também no Instagram, mandar e-mail se tiver alguma dúvida e desculpa qualquer coisa, se não foi o que vocês esperavam. E tamo aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A gente só tem elogios aqui nos comentários. Ótima aula, que aula incrível, excelente aula. Acho que usaram todos os adjetivos que eu conheço da língua portuguesa aqui até então. Obrigado por ter tomado esse tempo aí do seu dia para participar aqui com a gente, tá? É isso, eu que agradeço. Foi um desafio mesmo falar assim, de cirurgia oftalmológica dessa forma, porque geralmente as aulas que a gente dá aqui são mais específicas, mais complexas, de técnica, então foi um pouquinho diferente para mim. Mas eu gosto muito de ter esse contato com o estudante, porque eu acho que é uma fase sensacional, gente. Nossa, eu amei muito o meu curso. E uma coisa que, assim, eu quero que fique para vocês. Eu era uma das pessoas que recebia os calouros na minha faculdade. Eu ficava uma semana com eles para apresentar a oftalmo. E uma dica que eu sempre dava é cuidem da saúde mental de vocês, tá? Utilizem válvulas de escape. Vocês não são obrigados a saberem de nada. Vocês estão aí para aprender. Eu já tive aí também. Eu também é um aprendizado constante. Então, fazer prova não é de conhecimento, tá? Eu não sou melhor do que vocês por estar aqui. Vocês não são melhores do que eu por estarem numa faculdade particular. Então, quando eu cheguei aqui na USP, eu sempre falo isso, que, nossa, eu quis voltar no mesmo dia para casa. Eu passei em primeiro lugar no Fellow. E todo mundo dizia que não ia dar certo. Assim, eu passei em primeiro lugar diante de todas as circunstâncias. Eu não sou boa em provas de conteúdo volumoso, tanto que eu nunca fui para recuperação, porque se eu fosse, eu não ia passar. Eu sou boa de conteúdos específicos. E foi isso que eu fiz. Eu estudei para a prova e deu certo. Eu certamente não era a melhor entre aquelas pessoas que estavam ali. E eu via que tinha muita gente boa. Mas juntou o meu conhecimento naquele local, naquele momento, eu estudei certo e deu certo. Então, assim, a prova é um momento que você está, às vezes você não está com a cabeça boa, às vezes você não está num clima bom, às vezes não é o seu momento, cara. Você está com outra prioridade na vida. E a medicina não precisa ser a prioridade de vocês. Eu falo sempre, gente, eu quero ser uma médica boa, eu quero ser uma oftalmo top, eu quero que as pessoas digam assim, vai para a Yasmin, que ela é boa. Mas eu não quero ser a melhor glaucomatóloga do país, eu não quero ser a melhor oftalmo do país, eu quero ter a minha válvula de escape, eu quero sair, que eu adoro sair, eu quero ir para os meus barzinhos, eu quero ir para minhas festas, eu quero ir ver minha família, eu quero viajar, e eu quero ser um ser humano normal. Então, eu quero que, mais do que tudo que eu falei de oftalmo aqui, fique para vocês. Descubram qual é a válvula de escape de vocês. É ler Harry Potter, é ir para casa da avó no domingo, é ir tomar sua cervejinha na sexta de noite, é ir fazer seu esporte. Não importa, cada um vai ter a sua. E vão ser as mais variadas. É ir lá para o interior, né, Marquinhos? Ver a família, não importa. Mas faça isso. Não deixe que a medicina lhe consuma e que você seja mais um, porque você precisa estar bem para o seu paciente. O paciente que está ali no SUS, ou que está ali, nossa, esperando você o dia inteiro, e você também veio de outro trabalho, de outro plantão. Na verdade, a gente um tem culpa do outro estar naquela situação. Então, acaba que, às vezes, por a gente não ter válvula de escape, a gente não faz nosso trabalho como deveria, a gente não pratica uma medicina de excelência. E hoje tudo na medicina é crime. Então, a gente não saber é crime, a gente dizer que não sabia é crime,
A gente fazer errado porque achou que estava certo é crime. É a única profissão, gente, que tudo é crime. Imperícia, imprudência e negligência. Então, a gente precisa ser bem informado, a gente precisa estar bem emocionalmente para lidar com as mortes, com os baques, com os traumas alheios e com os nossos traumas. Então, é importante que a gente se trabalhe durante a formação, porque é uma fase muito boa. Nossa, dá para a gente descobrir tanta coisa legal, sabe, durante o curso, e dá para a gente ser um profissional bom. A gente não precisa só viver disso, dá para a gente ser bom. Então, é isso. É a dica que eu dou. E eu estou aqui para que vocês precisarem, tá? Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Muitas críticas positivas aqui. Pessoal, a gente já mandou o formulário de presença. Quero tranquilizar vocês, tinham um errinho, mas chegaram aqui muitas respostas já. 54 respostas, tinha 54 pessoas online na live, então acredito que todas as respostas chegaram para a gente. Então vai dar tudo certo, vocês vão receber o certificado de vocês, tá bom? Então, se alguém não respondeu ainda, a gente vai deixar aberto mais 5 minutinhos e depois a gente já fecha o formulário. Mas é isso. Marcos, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer a doutora Yas, né, minha queridíssima prima, por ter aceitado nosso convite, assim, e foi muito gratificante aprender com você. Eu sabia que você dava uma boa aula, mas eu fiquei muito surpreso, né, que você deu uma aula incrível, ainda mais pra gente que não tem tanto contato com oftalmologia. A gente, assim, aprendeu muito e vai tentar aplicar daqui a algum tempo. E agradecer todo mundo da diretoria que ajudou todo isso a tornar possível, né, que foi muito fácil ajeitar isso, não. Mas obrigadão, Yas. Beijo. Aí vocês me adicionam no grupo para a gente compartilhar o material? Sim. A gente teve uma perguntinha aqui no finalzinho, se a senhora estiver ocupada. Não, tô A Alessandra Ribeiro Souto perguntou. Assim, ela falou primeiro, né, que talvez tangencie o foco da palestra, mas ela quis perguntar se a senhora pode comentar sobre a expansão da física médica no cenário da cirurgia oftalmológica. Se a senhora trabalhou em algum campo relacionado ou com profissionais mais ligados ao ramo. Posso. Nossa. Gente, eu odiava física. O meu trauma na oftalmo foi a física, porque eu fiz a prova e eu não imaginei quanta física tinha na oftalmo. E realmente tem muita física envolvida, né? A oftalmo é uma das especialidades que mais envolve recursos tecnológicos e a física está muito relacionada a isso, porque a formação da imagem é física pura, né? Então, não tem para onde correr. Acaba que hoje em dia a gente está tendenciando mais as cirurgias robóticas ao uso dos... A gente fala em robótica em si pelo maquinário, né? Não é exatamente aquele robô estereotipado. Mas sim, tá existindo essa ascensão. E a física ela é fundamental para o funcionamento desses equipamentos na oftalmo, para os cálculos de lente, para a programação cirúrgica. Porém, Alessandra, essa física da robótica ela não fica tanto às nossas custas. Então, a gente não precisa ter esse conhecimento tão específico para esse manejo em si dos equipamentos, que estão muito em alta, cada vez mais, e equipamentos muito caros. O conhecimento de física que a gente acaba tendo que ter na prática é para a formação de imagem e para a avaliação dos defeitos refracionais. Então, a gente vê que quando um oftalmo ele tem um conhecimento de física plus, ele consegue ter uma prescrição de óculos mais eficaz, ele consegue compreender os erros de refração de forma mais clara, ele consegue indicar algumas cirurgias para correção desses erros secundários a cálculos físicos de forma mais eficaz. Então, é basicamente isso. O uso da física em si, atualmente, eu não tenho muito o que te dizer, mas eu consigo te falar que, de fato, a física é a base da oftalmo básica. Existe a oftalmologia básica e existe, inclusive, alguns capítulos de estudo de formação de imagem, Sabe aqueles prismas que a gente via na época de física? Aquilo ali é uma verdade para a gente. Prismas de Fresnel, a correção do estrabismo.
ela é muito relacionada à física, porque o prisma, ele consegue fazer com que a gente reposicione a imagem para o paciente. O paciente, por exemplo, ele é um XT, ele tem um olho para fora. Então, a imagem dele é para lá. O prisma, ele consegue posicionar para cá. Então, você acaba tendo que ter esse conhecimento de física para o manejo do prisma. Então, para onde vai estar o prisma? Qual é a base dele? É base temporal ou base nasal? Onde se forma a imagem? É no ápice? É na base? Então, precisa ter esse conhecimento, tá? Que ele vai estar implícito nos equipamentos. Era mais ou menos isso? Vê se foi a pergunta que ela... Estou esperando aqui se ela se manifesta no chat. A formação de imagem também, gente. Nossa, é física pura, né? A imagem se forma invertida e aí o cérebro da gente, na retina, ela se forma invertida, depois o nosso cérebro, ele vira de novo. A própria lente... Deixa eu pegar uma lente aqui para vocês verem. Física. Voltei. Já que a Alessandra falou, né? Eu nem ia mostrar isso, porque não é muita parte da cirurgia em si, como ela falou, mas olha que legal. Não sei se o pessoal tá na live ainda. Tá? Tem bastante gente ainda. Eu tô falando para vocês dois, Quase né? todo Mas mundo. também tudo bem. Ó, vamos lá. Essa aqui é uma lente PAN. É uma lente pan-retinal. Essa é uma lente também que cada oftalmo tem a sua, tá? Essa aqui não é todo mundo que tem essa lente especificamente, que é uma lente de mapeamento de retina. Então, se você não fizer, enfim. Aí, ó, eu vou colocar ela bem na câmera para vocês me verem através dela, o que vai acontecer. Como eu tô aí para vocês? Cabeça para baixo. Eu tô aproximando de vocês a câmera. Agora, a imagem está chegando no infinito. Não está tendo mais imagem formada. Depois ela vai começar a virar. Ó, virei. Não é legal? Isso é física pura. Ó, eu tô com a lente. Vocês estão me vendo sobre a lente. Ó, aí ela tá bem pertinho. Agora eu vou virar. A imagem agora eu sei que ela tá no infinito. Por que eu sei que tá no infinito? Porque não tem formação de imagem no infinito. Pela física. E aí eu tô aproximando de mim, ó. Agora eu tô virada. Virada. Não é legal? Muito legal. Isso é demais. E essa aqui é demais, né? E essa aqui eu vou aproveitar, já que a gente tá aqui finalizando, né? É uma lente de 90. Essa lente aqui, ela serve para ver o fundo de olho na lâmpada de fenda. É aquela lente que também todo oftalmo tem. Existem algumas variações de tipos de lente para ver fundo de olho, né? A lente de 90 é uma lente que ela ganha um espaço maior, um campo de visão maior com as estruturas menores. Física pura. A lente de 78, ela tem um campo de visão menor e as estruturas ficam maiores. Tem umas lentes digitais, que ela tem uma qualidade de imagem um pouco maior, que tenta ficar entre a 78 e a 90. Mas você precisa ter uma lente de fundo de olho. Então, tem gente que prefere umas, tem gente que prefere outras. Eu comprei essa porque, na época, no meu serviço, as pessoas usavam essa. Então, você acaba ficando tendencioso às que usam no seu serviço. Hoje, eu gosto mais da de 78, porque, como eu faço glaucoma, examina melhor o nervo, que o nervo fica maior e o campo menor. Então, tem toda essa variação, mas é física pura também. Só física. Muito obrigado, doutora. O pessoal nunca vai conseguir fazer uma pergunta que a senhora não responde aqui. Claro que vai, assim. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Quer saber mais alguma coisa? Estou aguardando aqui para ver se tem mais alguma dúvida. É só o Lucas, ô Yas, falando que tá cego de paixão. Ah, meu Deus, manda um beijo para esse lindo. Ele tá por aí, é? Ele tá comentando ali no chat. Pois, amor, volta para casa que eu tô com saudade. Vou dormir só hoje. A Alessandra comentou que é muito legal e que ela começou a se interessar pelo oftalmo por causa da física óptica na escola. Isso.
Legal. Se ela quiser, depois eu posso compartilhar com ela. Eu vou deixar meu telefone. Tem um telefone comercial meu, aí vocês falam que são alunos, dá um oi lá. E eu posso compartilhar com ela um material de física mais básica, se ela tiver interesse também. Ok. A Ana Paula Teixeira, meu amor que está presente aqui no chat, também falou que vai fazer oftalmo só para ter uma malinha rosa. Ah, legal, boa. Eu tenho uma rosa, uma vermelha, um azul e as touquinhas coloridas, viu, Ana? Dependendo da época do ano, eu vou com as touquinhas coloridas. Tem de Natal, tem de cupcake, tem de pimentinho. Depende. Ai, tudo certo, então. Pessoal que está assistindo a Liga ainda, se vocês tiveram algum problema, alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a Liga pelo Instagram, tá? No mais, muito obrigado a todos aí pela presença. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que a gente tenha contribuído com a carreira acadêmica de vocês. Enfim, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu e a doutora. Obrigada por vocês. Beijo. Tchau, tchau.